Você sabe o que é orçamento impositivo? Se você não sabe, fique conosco até o final do nosso vídeo, que você vai ficar sabendo, principalmente por causa dessa crise entre Congresso e o Jair Bolsonaro, que inclusive ele convocou a população para uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e isso deu o que falar. Já, a gente volta logo depois da nossa vinheta. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades, se você ainda não fez isso. Pois bem, esta semana tivemos uma crise instalada entre Congresso e o Executivo, mais precisamente Jair Bolsonaro. É que o Jair Bolsonaro, ele divulgou um vídeo para os seus seguidores e para a sociedade, conclamando a população para uma manifestação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. É claro que o Jair Bolsonaro não foi assim direto ser contra o Congresso e o Supremo, mas as manifestações, a manifestação está sendo nas redes sociais divulgadas de forma a conclamar a população contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E aí, depois que muitos parlamentares começaram a falar, até ex-presidente, o presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a presidente Dilma, o representante do Congresso, o Rodrigo Maia, e vários intelectuais, vários juristas até, que disseram até que o Jair Bolsonaro pode ser alvo de impeachment com essa crise que gerou, porque aí cometeu um crime de responsabilidade, pode até ser objeto de impeachment. Inclusive, o deputado federal Alexandre Frota entrou com um pedido de impeachment no Congresso Nacional. O orçamento impositivo significa que grande parte dos recursos do Executivo não pode ser destinado para outra área. Isso é uma maneira do Congresso controlar o orçamento, controlar o que é que vai ser usado ou não, principalmente para garantir os principais pontos, as principais áreas. Atualmente, 94% do orçamento é obrigatório, ou seja, isso não pode ser tirado das áreas essenciais como saúde, educação, segurança, coisa desse tipo aí, tá? 94% é obrigatório. Depois, fora os 94%, temos 6% aí, que significa que são gastos não obrigatórios. É essa fatia aí que os parlamentares estão brigando. Essa fatia aí, que na verdade corresponde a 30%, corresponde mais precisamente a 30 bilhões que os parlamentares têm poder sobre esses gastos não obrigatórios. E aí o presidente da República vetou essa questão aí porque viu que a sociedade pode ser prejudicada na sua opinião. E gerou uma crise principalmente porque o Bolsonaro divulgou um vídeo contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, e antes disso o general Heleno deu um foda-se para o Congresso, considerando essa história do orçamento impositivo. Então, isso gerou uma grande crise. Então, isso equivale a 30 bilhões, que enquanto o Executivo fica com 50 bilhões, os parlamentares ficam com 30 bilhões para usar nas suas emendas aí, né? Conforme suas necessidades aí. Esse avanço do Congresso sobre uma fatia maior do orçamento aconteceu porque a LDO, aprovada pelos parlamentares, estabelece que as emendas de comissão e as feitas pelo relator também sejam de execução obrigatória, assim como são parte das emendas individuais e de bancadas. Por isso que houve o veto do presidente e aí gerou uma grande crise. Essa situação gerou uma crise que pode levar, inclusive, ao impeachment do presidente, como acabei de falar. Agora é importante considerar o seguinte, que as disputas pelas emendas obrigatórias não é um embate novo entre executivo e legislativo. Os deputados e senadores aprovaram nos últimos anos regras que garantem a eles maior autonomia nos gastos públicos. A rigor, podemos entender que se trata de uma medida importante, sim. Por exemplo, o Congresso tem um controle sobre o Executivo. Claro que ele não pode ser maior do que o Executivo, porque aí você vai ter já um sistema parlamentarista.
A questão do orçamento impositivo é dizer o seguinte: olha, o Congresso está de olho, não pode tirar daqui para colocar ali, considerando principalmente as áreas essenciais. E aí a fatia, que não é obrigatório, é o que gerou mais problemas, tá? Gerou mais problemas. Essa situação, evidentemente, gerou uma crise, porque os parlamentares, eles querem o poder, querem o controle da situação. E aí aquele medo, inclusive, do quê? Do parlamentarismo tomar conta. O medo do Jair Bolsonaro, principalmente, é de não ter o controle da situação. Por exemplo, quando ele faz o veto, ele de certa forma, deixa alguns dos parlamentares que são do seu lado também, assim, sem saber o que fazer. Claro que eles precisam ser fiéis ao presidente, mas aí deixa sem saber o que fazer, porque aí eles vão ter emendas, por exemplo, para fazer o que eles precisam fazer, por exemplo, para trabalhar com as suas bases, coisas desse tipo aí, tá? E você, o que você acha do orçamento impositivo? O que você acha dessa crise aí do veto do Jair Bolsonaro? Ele está certo ou está errado? Dê a sua opinião aqui, faça o seu comentário.